Desvendando os segredos dos amanuenses na Bíblia. Ao contrário do que alguns podem imaginar, a Bíblia não foi escrita por um único autor em um momento específico. Ela é um conjunto de livros escritos por diferentes autores ao longo de um extenso período de tempo, abrangendo cerca de 1000 anos. E foi aqui que os amanuenses entraram em cena, assumindo a responsabilidade de registrar, copiar e transmitir esses textos sagrados. Na língua hebraica original, os amanuenses eram conhecidos como soferim, termo que significa escribas ou copistas. Eram profissionais altamente qualificados, treinados desde cedo na arte da escrita e no conhecimento da lei judaica. Sua função era meticulosa e exigia grande precisão e cuidado, pois qualquer erro na transcrição dos textos sagrados poderia ter implicações graves para a fé e a tradição judaica. Evidências bíblicas. A presença dos amanuenses na composição da Bíblia é evidenciada em diversos trechos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, encontramos menções a esses escribas em livros como Êxodo 34, 27, Deuteronômio 31, 9, Jeremias 36, 4, 23, Esdras 7, 6 e Neemias 8, 1. Já no Novo Testamento, Lucas menciona um amanuense em Atos dos Apóstolos 18, 16. Habilidades e ferramentas dos amanuenses para realizar seu trabalho com maestria. Os amanuenses utilizavam diversas ferramentas e técnicas. Papiro, feito de junco do rio Nilo, o papiro era o material mais comum utilizado para escrever na época. Era leve, flexível e portátil, tornando-o ideal para a produção de rolos de pergaminho. Tinta. A tinta era geralmente feita de carvão vegetal misturado com água ou óleo. O vermelho era utilizado para destacar palavras ou frases importantes, enquanto o preto era usado para o texto principal. Estilos. Os amanuenses utilizavam diferentes estilos de escrita, como a escrita cursiva hebraica e a escrita quadrada monumental. Cada estilo possuía características próprias e era utilizado para diferentes tipos de textos. Instrumentos. Entre os instrumentos utilizados pelos amanuenses estavam o estilete, feito de metal ou osso, para escrever no papiro, a régua para garantir o alinhamento das linhas e o pó de giz para apagar erros. A importância dos amanuenses na preservação da fé. O papel dos amanuenses na preservação da fé judaica e cristã foi fundamental. Através de seu trabalho meticuloso e dedicado, eles garantiram que os textos sagrados fossem transmitidos de geração em geração, preservando a história, a lei e os ensinamentos divinos para as futuras gerações. Desafios e dificuldades enfrentados pelos amanuenses. A função dos amanuenses não era isenta de desafios e dificuldades. Eles enfrentavam diversos obstáculos, como precisão. A necessidade de manter a máxima precisão na transcrição dos textos sagrados era um desafio constante. Um único erro poderia ter implicações graves na interpretação da lei e na fé do povo. Material. O papiro era um material frágil e perecível, exigindo cuidados especiais para evitar sua deterioração. Condições de trabalho. Os amanuenses frequentemente trabalhavam em locais com pouca luz e ventilação, o que poderia prejudicar sua saúde e concentração. Riscos de perseguição. Em alguns períodos da história, os amanuenses podiam ser perseguidos por autoridades religiosas ou políticas por causa do conteúdo dos textos que copiavam. Exemplos notáveis de amanuenses na Bíblia. Esdras, sacerdote e escriba judeu que viveu no século V a.C., desempenhou um papel fundamental na restauração de Jerusalém e do templo após o exílio babilônico. Ele também é acreditado por ter supervisionado a cópia e a preservação dos textos sagrados hebraicos, contribuindo para a formação do cânon judaico. Esdras 7, 6, Baruque, escriba fiel do profeta Jeremias, que atuou no século 7 a.C. Baruque ditou os pronunciamentos de Jeremias, que foram posteriormente registrados em um rolo. Ele também enfrentou perseguição por causa dos textos que copiava, demonstrando a coragem e a importância do trabalho dos amanuenses na preservação da palavra profética. Jeremias 36, 4, 23, Tertius, mencionado em Romanos 16, 22, Tertius é identificado como aquele que escreveu esta carta por Paulo. Alguns estudiosos acreditam que Tertius tenha sido um secretário ou amanuense que redigiu a carta sob a ditadura de Paulo. Essa passagem sugere a utilização de amanuenses na composição das epístolas do Novo Testamento.
A presença dos amanuenses na composição da Bíblia suscita questionamentos sobre a inspiração divina das Escrituras. Alguns questionam se a intervenção humana na cópia e transmissão dos textos pode comprometer a sua autenticidade e autoridade divina. No entanto, a fé judaica e cristã afirmam que a inspiração divina transcende a figura do escritor individual. O Espírito Santo é considerado o autor principal da Bíblia, guiando os autores humanos na redação dos textos. Mesmo com a participação dos amanuenses, a mensagem divina é preservada e transmitida com fidelidade. A evolução do papel dos amanuenses ao longo da história. O papel dos amanuenses evoluiu ao longo da história. Inicialmente, eles se concentravam na preservação fiel da tradição oral, registrando os ensinamentos e histórias passadas de geração em geração. Com o advento da escrita, o foco passou para a transcrição precisa dos textos sagrados. Durante a Idade Média, os amanuenses continuaram a ser figuras importantes na preservação e disseminação do conhecimento. Eles eram responsáveis por copiar manuscritos religiosos e seculares, contribuindo para a preservação do saber em uma época marcada pela carência de livros impressos. Com o surgimento da imprensa no século XV, o papel dos amanuenses na multiplicação de textos diminuiu gradualmente. No entanto, a importância da precisão e da fidelidade na transmissão do conhecimento permanece relevante até os dias de hoje, seja na preservação de documentos históricos ou na edição e tradução de textos complexos. O legado dos amanuenses, uma influência duradoura. O legado dos amanuenses é duradouro e inestimável. Eles foram os guardiões dos textos sagrados, preservando a palavra de Deus e a história de seu povo para a posteridade. Através de seu trabalho meticuloso, eles garantiram que os ensinamentos religiosos, as leis e as tradições fossem transmitidas com fidelidade de geração em geração. Além disso, o trabalho dos amanuenses contribuiu para o desenvolvimento da escrita e da cultura. Eles padronizaram estilos de escrita, desenvolveram técnicas de preservação de documentos e inspiraram o surgimento de bibliotecas e centros de aprendizagem. A compreensão do papel dos amanuenses enriquece nossa apreciação da Bíblia. Ela nos permite ver a Escritura não apenas como um texto divino, mas também como um produto de um processo histórico complexo, no qual a intervenção humana e a inspiração divina se entrelaçaram para criar um guia fundamental para a fé judaica e cristã.